cantar. E assim pude entender que a caridade é um bem que dentro de mim tem que florescer. Bota em mim o teu amor, deixa de luz o meu viver. Eu que não sou flor, desejo florescer. Bota em mim o teu amor, deixa de luz o meu viver. Eu que não sou flor, desejo florescer. Então achei você no jardim de esperança, dizendo levanta e canta. E assim pude entender que a caridade é um bem que dentro de mim tem que florescer. Vivo assim, mas quero melhorar. Com sua ajuda sei que irei chegar, não como flor, como semeador. Bota em mim o teu amor. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Rádiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Rádiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. A sua rádio na internet. Eu tô ouvindo. Salve, salve, nação cuscuzeira! Eita, que ela tá gasguita hoje. E eu tô mesmo, porque eu tô toda feliz, toda camponesa, toda saltitante e serelepe, porque hoje tem o nosso Cuscuz com Espiritismo. É, rapaz, toda quinta estamos aqui neste lindo encontro. Marca esse date com a gente, os espíritos, porque você não está sozinho, meu amor. É a certeza que eu tenho. E Deus também. Allan Kardec que o diga. E São Paulo também. Enfim, gente, antes que eu pare aqui e pensar pensamentos pensantes, vamos iniciar mais um cuscuz com muita alegria. Peguem vossas cumbucas de cuscuz. Ah, o copinho de água frutificada. Ai, Paloma, mas eu não tenho copinho, eu tenho um galão de água, aquele de 5 litros. Não tem problema, meu amigo, minha amiga. Levanta, meu amigo, você faz exercício para a coluna, que faz bem. Esse é fitness. Vamos pegar essa água, vamos pegar esse cuscuz para frutificar, porque hoje o programa promete. Eu vou contar a fofoca cifrada do tema. Então, vou matar muitos fofoqueiros éticos, espirituais, espiritualistas, espiritualizados, de ansiedade. Então, antes de mais nada, para acalmar o meu coração aqui, de uma senhora de 80 anos, no corpinho de 20 e poucos, vamos fazer uma boa prece para harmonizar o nosso cuscuz, porque nada mais, nada menos do que um bom cuscuz para sair bom, a gente tem que seguir a receita. Então, para a gente fazer a receita do nosso cuscuz de hoje, vamos harmonizar primeiramente com uma boa prece. E eu gostaria de chamar no idioma que eu mais amo, que eu acho tão charmoso quanto aquele que o pessoal é pontual, né? Je vous chamar Le Françoise Marie, coucou ma chérie. Vem cá, vamos fazer a prece. Meu francês de Quixadá está muito arranhado. Por favor. Ai, ave, para o seu francês. Vamos lá, queridos ouvintes, boa noite. Vamos iniciar com uma prece para nos harmonizarmos para o tema que será tratado hoje. Divino Mestre Jesus, que as ondas do rádio possam percorrer nesse momento de vibração, de harmonia, de paz, a todos que nos cercam, encarnados e desencarnados, aos que estão em suas casas, dentro do carro, ouvindo rádio, que sejamos, Senhor, onde há escuridão, que nos momentos de dificuldade, de ansiedade, possamos respirar, acalmar o nosso coração e nos colocarmos em prece, em vibração de amor, de harmonia, de paz.
Agradecemos imensamente o dom da vida e estarmos aqui de hoje. Envolve o nosso palestrante, o Alcides, em muitas vibrações de amor, que os benfeitores possam estar com ele, inspirando, para que sejam feitas as melhores colocações dentro do tema apresentado na noite de hoje. Te agradecemos, Senhor, hoje e sempre, e fica conosco em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Agora vamos para a segunda etapa da harmonização do nosso cuscuz, que o nosso querido DJ JP já está preparado com suas picapes, botando alguns DJs para chorar. Simbora, DJ JP. Música, informação, palestras e mensagens, tudo em um só lugar. O Rádio do Eterno. Ressecando as mais belas manhãs, logo quando o caminho começa a florescer, é a vida que se esconde por trás da tristeza, esperando o tempo chegar pra revelar toda a beleza de um coração cansado de chorar, tanta amargura há entre as luzes das estrelas, entre as pedras do destino. Não estamos sós e sei que o amor é a razão.
Gente do céu, quase que eu ficava muda, mas eu voltei. Tava pensando o quê? Que eu ia ficar muda, menino? Assistir Pantanal. Eu aprendo com os melhores, meu povo. Pensava que eu ia me calar? Logo os obsessor? Meu amigo, já fiquei rouca durante um mês, sem voz. Nada pode me calar. Esta singela camponesa. Menina, eu quase me desdobrando, mas tentaram me calar e não vão conseguir. Então, menino, chega que eu tô aqui, chega que eu tô esbafarida, viu? Como diz minha avó. Então, gente, iniciamos mais um cuscuz. Quem tiver seus cuscuz pronto aí, quem tiver encarnado, os desencarnados que tiver com a sua trupe, com um coro maior do que a excursão para Jerusalém, de uma igreja católica, de alguma matriz, vem que vem, galera, que a gente recebe vocês de braços abertos, que hoje o tema promete. Cuidado, galera, para não se engasgar aqui, o pessoal dos bastidores quase se engasga com o cuscuz, ou que foi com o biscoito, fica aí o questionamento. Então, galera, a fofoca cifrada do tema de hoje é das boas, viu, gente? Quem é fofoqueiro do bem, ético, com fofoca dos bastidores espirituais, é do jeito que eu gosto. Então, o tema de hoje ele é muito interessante, que é aquele, assim, tão esperado. Ele é um dos consoladores. E quem vai apresentar hoje é o nosso querido e amado Seu Alcides, amado por todas as tribos, dos felinos, aos católicos, aos espíritas, a todos os centros espíritas, esse homem é muito amado. Então, é o Seu Alcides do Centro Espírita Lar dos Humildes, um cheiro, um beijo, um cuscuz com queijo para todos. E, Seu Alcides, seja muito bem-vindo. Boa noite a todas e a todos que nos acompanham nesse momento. É uma alegria muito grande estar de novo na rádio, essa rádio que já conquistou, não é, um público fiel e que nos acompanha, né, todas as quintas-feiras, então é sempre um prazer renovado estar com vocês. E nessa noite, aqueles que desejarem, que estão com o Evangelho segundo o Espiritismo aberto, está no capítulo 6º, o Cristo Consolador, o item 3, os itens 3 e 4, tá? O Consolador Prometido. Nós vamos ler aqui a passagem do Evangelho que está em João, né? Em João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. E Jesus disse, e João anotou: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenha dito. Então, repetindo, João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. E nós, espíritas, não é? Começando pelo nosso codificador, temos a certeza absoluta de que esse Consolador prometido, ele veio e está entre nós. E nós o conhecemos como doutrina espírita. Mas aqueles que não têm o conhecimento do espiritismo dirão: como vocês têm essa certeza de que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, não é? Mas antes, porém, nós precisamos contextualizar o momento em que essas palavras foram ditas. Certamente, elas foram pronunciadas e estão registradas no Sermão do Cenáculo, o penúltimo sermão que Jesus proferiu. Na quarta-feira, antes da quinta-feira em que ele foi preso, chamada, né, por nós de Semana Santa, na quarta-feira, Jesus se reuniu com os apóstolos no cenáculo,
um local fechado. E lá ele fez as revelações de tudo aquilo que iria acontecer com ele, ser preso, ser torturado, ser crucificado. E eles ficaram muito abatidos. E Jesus, então, faz essa promessa, não é? Dizendo que ele iria, mas rogaria ao Pai, né, a Deus, que enviasse um outro Consolador. E que esse outro Consolador viria lembrar tudo aquilo que ele disse e mais viria trazer novos ensinamentos. E o mais importante, que esse Consolador ficaria eternamente conosco. Então, vamos verificar se o Espiritismo preenche essas 3 condições. Primeiro, de ficar eternamente conosco. Quando ele diz que esse outro Consolador ficaria eternamente, é porque não se trata da figura de um ser, de um espírito qualquer, porque ninguém poderá ficar eternamente conosco, mas o conhecimento fica. Então, trata-se de uma pleiade de conhecimentos, uma reunião de muitos conhecimentos que, ao serem adquiridos por nós, através do estudo, ficariam eternamente arquivados em nossas mentes espirituais. Então, o Espiritismo preenche. Por quê? Ele é ciência, ele é filosofia que nos levam à conduta moral, a uma conduta moral reta, digna, diferente das demais, não melhor nem pior. Diferente por quê? Porque o verdadeiro espírita, ele é espírita 24 horas. Ele é espírita dentro do templo espírita e na rua, no trabalho, principalmente dentro do lar. Ele não se transforma, ele é um ser só. Ele não tem máscaras, né, personas. Então, a segunda condição que Jesus diz é que ele lembraria aquilo que ele falou. Então, o Espiritismo, ele se baseia no Evangelho, no Novo Testamento. É a parte moral do Espiritismo. Por que o cristianismo é a parte moral? Porque Kardec não encontrou nenhuma filosofia, nenhum conjunto de ensinamentos morais que superassem as do Cristo. Então, a moral espírita é a moral do Cristo. E ele, então, vem relembrar tudo aquilo que Jesus falou. Mas ele não vem relembrar simplesmente, ele vem explicar aquilo que Jesus disse de maneira velada, através de parábolas. Então, se nós não tivéssemos a ajuda do Espiritismo, que veio em meados do século XIX, né? Mas presentemente no dia 18 de abril de 1857, que é o marco inicial da chegada do Consolador na Terra, através do Livro dos Espíritos, se não tivéssemos esses ensinamentos do Espiritismo, nós ficaríamos repetindo tudo aquilo que está escrito no Evangelho, simplesmente lendo e relendo a letra do Evangelho. Mas o Espiritismo veio trazer luzes sobre esses ensinamentos, explicar o que ele disse por parábolas. E terceiro, ele disse que esse Consolador, ele traria novos ensinamentos. Então, se nós estudarmos a doutrina espírita, os 5 livros básicos, né, que Allan Kardec codificou, mais os 12 volumes da Revista Espírita, mais outras obras, como o que é o Espiritismo, obras póstumas, o Principiante Espírita, Viagem Espírita, 1862, somando, nós temos aproximadamente 33 livros. Essa a parte que Allan Kardec codificou. E a segunda parte que foi trazida pelo médium Francisco Cândido Xavier,
que até hoje já estamos com 512 livros catalogados da lavra de Chico Xavier através da sua santa e bendita mediunidade. Então, 512 livros, com mais os 33 que Allan Kardec deixou. Sem falar dos outros autores, como Ivone Pereira, como Divaldo Pereira Franco, sem falar dos pioneiros do espiritismo, como Leon Denis, como Gabriel Delany, não é? Como Rustem, através dos 4 evangelhos, como Ernesto Bosano, na Itália, não é? César Lombroso, também na Itália. Esses escritores deixaram também suas marcas, seus livros. Então, através de toda essa gama literária, nós nos enriquecemos com conhecimentos novos, que são conhecimentos que não fogem das linhas dos ensinamentos de Jesus. Tudo de acordo com o que Jesus falou. Certa vez, Chico Xavier, ele disse o seguinte, olha, aliás, desculpem, não foi Chico Xavier, foi Emmanuel. Ele disse, se algum momento eu disser qualquer coisa que contrarie Kardec e Jesus, esqueçam o que eu disse e fiquem com Kardec e com Jesus, para a gente ter uma visão da fidelidade desses espíritos aos ensinamentos de Jesus. E Kardec diz assim, Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece. Porque Jesus disse isso, né? Que esse Consolador viria à frente, o Espírito de verdade. E Kardec diz, Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. O Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde a ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à obediência da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Bom, vamos parar aqui, ainda tem mais um pouquinho, né, de comentários, mas eu acho que já é suficiente. Aí nós vemos, através das palavras de Allan Kardec, que o Espiritismo encerra todos os sinais do Consolador prometido. Ele vem trazer ensinamentos, e esses ensinamentos, eles explicam o porquê da vida, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos na Terra, por que sofremos, porque uma criança nasce sadia e robusta e outra nasce já com câncer no cérebro, né? Por que existem tantas desigualdades sociais? Porque há tanta miséria e pouca riqueza. Pouca no sentido de poucas pessoas muito ricas e bilhões de pessoas pobres, e sem falar dos miseráveis, não é? Que estão em condições piores. Então, só o Espiritismo pode explicar essas anomalias através da reencarnação. Porque se não houvesse reencarnação, meus amigos, Deus seria um monstro em fazer que uma criança nascesse
cega, paralítica, com câncer, enquanto outras nascem sadias, robustas, não é? Por que uns vivem na miséria total e outros nadam na opulência? Então, sem essa chave que o Espiritismo traz, que é o Consolador, nós não conseguiríamos compreender isso de forma nenhuma. E o maior aspecto do Espiritismo, além do esclarecimento, está no consolo que ele nos traz, principalmente na hora mais difícil da vida de cada um de nós, que é a despedida de um ente querido no momento da morte. Nesse momento, o Espiritismo se torna um gigante, porque ele vem consolar, ele vem mostrar que aquele ser não deixou de existir, ele continua vivo na pátria espiritual. Há uns 40 anos atrás, mais ou menos, Divaldo estava fazendo um seminário em Curitiba. Era o final do seminário, que começou no sábado à tarde e deu seu prosseguimento no domingo de manhã. Por volta de 11 horas, aproximadamente, o seminário estava terminando e, como é de costume, né, no final dos seminários do Divaldo, o povo vem abraçá-lo, vem agradecer pelo conteúdo, né, dos seminários que ele proferia. E nisso, entre muitos abraços, surge uma senhora muito bem vestida, né? Demonstrava a sua condição social de classe A, elevada. E ela, então, se aproxima e diz para ele: seu Divaldo, o senhor tem 2 minutos para mim? E ele pensou, né? Quando me pedem 2 minutos, é porque é 2 horas. As pessoas começam a falar, né? E isso leva 2 horas aproximadamente. E, como eu só vou pegar o avião à noite, eu vou dar à senhora os 2 minutos. E ela, então, abre a bolsa e tira um calhamaço de folhas de papel ofício com garranchos. Quando ele recebe aquele maço de papéis, ele viu que era uma psicografia. E, pelos garranchos, ele identificou que isso só poderia ser de Chico Xavier. E ele, então, ia começar a ler quando ela disse: não, seu Divaldo, não leia agora não, deixe para ler no avião. Eu vou resumir o conteúdo dessa mensagem. E ela, então, começa a falar para ele: seu Divaldo, eu, casada, com 4 filhos, morando no interior do Paraná, nós levávamos uma vida muito feliz. Tínhamos tudo, uma condição social invejável, o meu marido e eu nos amávamos profundamente, e o casamento foi, assim, abençoado por 4 filhos homens. Mas o nosso grande sonho era uma menina para completar essa felicidade. E quando chegou no 4º filho, homem, nós resolvemos parar. E ele, como viajava muito, a sua condição financeira dependia das viagens, toda vez que ele chegava, ele demorava ainda algum tempo da capital até o interior. E para encurtar esse tempo, nós construímos uma mansão em Curitiba. Então, bastaria ele sair do aeroporto e, em questão de poucos minutos, ele estava em casa. E isso veio aumentar ainda mais a nossa alegria. Quando o filho mais jovem estava completando 18 anos, e durante a festa, aquela alegria, né, dos convidados, dos amigos, e eu tive um desmaio. Me senti mal e acabei desmaiando. Foi aquela correria, né? 5 homens para cuidar de mim. Eu era a rainha do lar. E chamaram um médico, né? O médico de família chegou sozinho comigo no quarto, fez os exames, não é?
E no final, ele sorrindo disse assim, olha, fique tranquila, não se trata de nenhuma doença, a senhora está grávida. Aí ela disse que corou de vergonha, né, por causa da idade dela, mas ele disse, não, um filho é sempre uma dádiva divina. E ela, então, teve a gravidez normal, apesar da idade, acompanhada pelo médico, né, com muito dinheiro, fazia exames, né, quase semanalmente, e a gestação prosseguiu. Naquela época não tinha ainda esses exames de detectar o sexo da criança. Então, eles aguardaram ansiosamente os 9 meses. E no dia do nascimento foi aquela surpresa. Era uma menina. Era o que faltava para completar a felicidade, que já era muita. E nasceu a Bebete. Bebete é um nome fictício que o Divaldo colocou para evitar, naquela época, porque a família ainda estava, né, sob o abalo do problema. E ela começou a dizer, olha, seu Divaldo, nossa vida ia maravilhosa. Era maravilhosa, nós tínhamos tudo. Bebete foi crescendo, até que quando ela já estava próxima do seu 7º aniversário, iríamos fazer uma grande festa, mas antes disso, alguns meses antes, ele começou a ter um comportamento estranho comigo. Ele não tinha mais aqueles carinhos, né, que era costumeiro de nós dois. Ele me evitava. Conversei com uma amiga íntima e ela disse, olha, você é rica, vá no salão, vá numa clínica e faça um tratamento geral, né? Faça uma recalchutagem geral, brincando. E ela foi e gastou muito dinheiro, fez até plástica, né? E melhorou muito, assim, remoçou uns 10 anos. Mas não foi suficiente. Ele continuava indiferente, ele continuava distante, até que um dia a Bebete, que era muito inteligente, muito esperta, disse, papai, o senhor está maltratando a mamãe. Apesar dela nunca ter dito para os filhos, não é que tinha aquela desconfiança, mas ela ficava preocupada e abatida, e Bebete captou. E ele disse assim, minha filha, me perdoe o papai. Papai não está bem, mas ore pelo papai. Se você não puder perdoar, pelo menos desculpe o papai. E ore por mim, porque eu estou precisando das suas preces. Aí, ele chegou, determinado dia, e disse assim, olha, eu vou confessar para você o que está acontecendo. Eu não me contive e fui procurar um profissional, né, um terapeuta, e disse para ele que eu não estava suportando mais. Eu estou vivendo um romance paralelo, falou para ela. Que até o momento que eu conseguisse superar, passar por esse dilema, que eu deveria fazer o seguinte, ficar com vocês durante a semana inteira e com ela nos fins de semana, sábado e domingo, né? E ela disse assim, seu Divaldo, eu tive vontade de dar um murro na cara dele. Mas como eu o amava, eu resolvi ajudá-lo e aceitei. Umas 2 semanas depois, ele voltou dizendo que não havia melhorado. Que aí o profissional, né? E isso aí não vai aqui nenhum ataque a nenhum profissional, por favor. Né? Nós sabemos que todas as profissões têm pessoas e tem pessoas, não é? E ela não, em momento algum, ela criticou esse profissional. Então, o profissional disse assim, então troque, fique com ela durante a semana e com vocês, família, no fim de semana. E mais uma vez, seu Divaldo, eu aceitei. Tudo bem. Na véspera do aniversário da Bebete, a governanta foi pegá-la no colégio. E quando ela chegou no colégio para pegar a Bebete já tinha sido levada por uma pessoa
que tinha pleno conhecimento da família. O colégio liberou porque ela deu provas de que era íntima da família. E quando a governanta voltou e disse isso, ela entrou em desespero, porque mãe sempre tem um sentido muito mais prolongado, muito mais obtuso do que qualquer outra pessoa, qualquer outro homem. Isso é próprio das mulheres, principalmente quando são mães. E a polícia começou a procurar pela Bebete. E ela pediu numa clínica que ficasse em sonoterapia. E ela ficou sedada 3 dias, até que no 3º dia os médicos a despertaram. A polícia havia encontrado o corpo da Bebete esquartejado dentro de um parque, dentro de uma floresta, né, na própria capital. E ela, quando soube disso, ela se desesperou, mas ainda tinha o marido e os filhos. Isso lhe deu sustento naquele momento. Mas quando a polícia começou a revirar e descobriu que a assassina foi a ex-amante que ele havia, para se livrar dela, ele deu um apartamento para ela de presente, crente que ela o esqueceria. A polícia descobriu, prendeu a assassina, e ela, então, a partir daquele momento, aquele amor que ela sonhava que existisse, desapareceu entre ela e o marido. Porque ela começou a culpá-lo. Se ele não tivesse entrado naquela experiência, né, desastrosa com ela, com a amante, não teria acontecido aquilo com a Bebete. E ela se isolou de tudo, das amigas, não queria mais viver. Apesar dos filhos, ela entrou numa depressão tão profunda que ela não queria saber de mais nada. Aí o marido, né, com a consciência culpada, começou a tentar, né, fazer tudo o que ela queria, mas ela não queria mais conversa com ele. E o pior, o pastor da igreja que ela frequentava foi na sua residência e, conversando com ela, disse: olha, console-se com a vontade de Deus. Quando ele disse isso, ela disse: ponha-se daqui para fora, porque esse seu Deus é um monstro. Como é que Deus vai permitir que uma criança inocente, linda, né, tão inteligente, tão carinhosa conosco, fosse esquartejada por um monstro? Esse Deus não existe, então eu não piso mais na sua igreja. E ponha-se daqui para fora. E ele então saiu e ela nunca mais, a partir daquele dia, pisou naquela igreja. Não vamos aqui pronunciar o nome, porque não vem ao caso, né? E ela entrou nessa situação de desespero. Uma amiga, conversando com ela, disse: fulana, por que você não vai a Uberaba? Eu disse: Uberaba, onde fica? Em Minas Gerais. Fazer o que em Uberaba? Ela disse: lá tem um médium chamado Chico Xavier, que conversa com os espíritos, recebe cartas dos que já partiram. E ela disse: não, esse negócio de espiritismo é coisa do demônio, né? Eu não vou, apesar de eu não ir mais para a igreja, mas também não vou me trocar, não é, por uma religião que não é de Deus, né? Dizendo ela. Aí o marido, ouvindo aquilo, ele fretou um avião e no sábado eles partiram para Uberaba. A amiga conseguiu convencê-la e eles foram para Uberaba. Chegaram em Uberaba já no início da noite e não havia mais fichas para a psicografia, porque havia um determinado número de fichas para que o Chico atendesse pela psicografia. E ela, quando soube disso, ela entrou em desespero, começou a gritar. Começou a oferecer dinheiro para ter uma ficha. E uma senhora que estava do lado dela disse assim: minha senhora, dinheiro aqui não vale nada. A senhora pode oferecer toda a sua fortuna, que a senhora não vai comprar uma ficha. Eu, por exemplo, estou aqui há vários meses, porque meu filho morreu num acidente de moto, e até hoje eu não recebi uma mensagem dele.
Aí ela só disse o seguinte: a minha filha de 7 anos foi esquartejada. Pronto. Essa senhora ficou tão tocada que deu a ficha dela para essa senhora do Paraná. Aí a reunião prosseguiu, né, como era de praxe, vários oradores, né, se revezando, e o Chico lá psicografando. Quando deu mais ou menos umas 22 horas, ele terminou e veio com um maço de papéis, como era de costumes, né? E ele então começou a chamar. O primeiro espírito que se comunicou foi daquela mãe, o filho dela, que disse assim: mamãe, a senhora encurtou a distância. Ainda não era chegada a minha vez, mas o seu gesto de amor foi tão grande que encurtou a distância. E ele então deu aquela mensagem consoladora para ela, né? E a segunda foi da Bebete. O Divaldo disse: quem é Dona Fulana e seu fulano? Eles não tinham dito o nome deles para ninguém. Chegaram lá em cima da hora. E aí ele levantou o braço, né? Ela não tinha força nem para levantar o braço. Ele disse: eu posso ler? Aí ela acenou com a cabeça e ele começou a ler a mensagem. Querida mamãe fulana, querido papai Beltrano, não pensem que eu sofri. Quando aquela senhora muito elegante me colocou no seu automóvel de luxo e descreveu o carro, ela me deu um bombom. E quando eu chupei aquele bombom, eu desmaiei, eu entrei em sono profundo. E quando eu acordei, eu estava deitada numa cama de hospital. E a vovó fulana, sua mãe, estava do meu lado. E eu disse: vovó, a senhora aqui, a senhora já morreu. E ela disse: Bebete, você também. Aí quando ela disse isso, eu comecei a gritar por vocês e desmaiei de novo. Quando eu voltei à condição de acordada novamente, quem estava do meu lado era a tia Brígida. Essa tia, ela não conheceu em vida. E a tia Brígida se apresentou, muito bonita, e disse: Bebete, vamos visitar a sua mamãe, o seu papai e os seus irmãos. E ela me ajudou a vestir a roupa e fomos. Eu entrei em casa, saltitando, corri para a senhora chorando, corri para o papai estava abrindo a gaveta para tirar uma arma e matar a assassina. E eu cheguei no ouvido dele e disse: papai, lembre-se do que o senhor falou para mim, quando eu não puder perdoar, que pelo menos eu desculpe. E fui abraçar meus irmãos, mas ninguém me via, ninguém me sentia. Aí eu voltei, né, para o hospital, e o Chico leu a mensagem e disse: olha, mamãe e papai, da outra vez eu vou dizer por que o meu retorno seria tão breve. Não precisaria ser dessa maneira. Isso ocorreria num acidente, mas eu estava marcada para retornar, mais ou menos nesse tempo. E ela, então, se despede, não é? Ela pega a mensagem, abraça a mensagem, como se fosse a filha que estava ali. E o desespero desapareceu. Aquela revelação, a certeza que a filha estava viva, levantou a sua moral. Ela voltou a sorrir. Ela chegou no Paraná, deu todas as roupas da Bebete e mandou construir várias creches com o nome da Bebete, não somente na capital, mas também no interior. Um ano depois, né, ela está em casa quando o telefone toca e ela vai atender, e era o Divaldo da Bahia, dizendo: Dona Fulana, a senhora sabe quem está aqui comigo? A Bebete, segurando a mão do doutor Bezerra de Menezes. O doutor Bezerra trouxe ela aqui para ela fazer um pedido à senhora. E ela disse assim: diga, Divaldo, o que ela quer? Aí ele disse assim: ela quer que a senhora perdoe a assassina. Ela disse: Divaldo, diga a ela que se ela me pedisse para dar todo o dinheiro que nós temos, eu daria. Que eu desse até a roupa do corpo, eu daria. Mas isso eu não posso dar a ela. Isso está acima das minhas forças. Aí o Divaldo desligou e disse: tudo bem, eu dei o recado.
E ela ficou pensando, puxa, minha filha merece qualquer presente. E se arrumou e foi no presídio. E quando ela chegou, né, naquele balcão em que o preso conversa com o visitante, ela viu que era uma das suas maiores amigas, que frequentava a sua casa com muita intimidade, e que desapareceu de um momento para o outro. E ela, então, abre a bolsa e a assassina diz, não me mate. Ela disse, não, eu não vim te matar, eu vim te libertar. E seu Divaldo, eu dei para ela o Evangelho segundo o Espiritismo. E voltei aliviada. Pode dizer a Bebete que eu dei o presente dela, horas depois. Então, meus amigos, para encerrar, eu pergunto a vocês, qual filosofia, qual doutrina, qual religião seria capaz de dar esse conforto, fazer com que uma pessoa que estava morta pela depressão voltasse à vida e à alegria de viver? Digam vocês, né? Se existe outra, me digam, que eu gostaria de conhecer também. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Belas palavras, seu Alcides. E esta pergunta que ele fez, nós vamos responder já no próximo bloco. Então, eu gostaria de chamar o DJ dos DJs, o rei das picapes, DJ JP! Solta o som. Música, informação, palestras e mensagens, tudo num só lugar. Web Rádio Eterno.
eu sou uma péssima cantora, por isso que eu vim nessa encarnação já falando mais do que a maritaca. Então, gente, estamos de volta. Quem tiver enchido vossas cubucas de cuscuz, bora aproveitar que hoje vamos pegar o tofu, vamos pegar a manteiga da terra, queijo, para derreter esse cuscuz, né? E essa manteiga. Então, Salcides, quem tá com aquela pergunta boa, eu vou logo aproveitar, viu, Salcides? Porque eu sou daquelas, viu? Não perco mesmo. A minha pergunta, Salcides, é a seguinte. O Consolador Prometido, ele tinha um momento certo para vir naquele ano de 1857 ou ele era para vir bem antes? Olha, Paloma e amigos, né, que nos acompanham, se o Espiritismo viesse antes, ele seria engolido pela Inquisição. Se ele viesse no século XX, ele seria engolido pela ciência. Então, ele veio no momento certo, em que a sociedade humana, em Paris, que era a capital da luz, chamada capital da luz, né? Não porque fosse Paris a cidade mais iluminada, mas porque em Paris se concentravam as maiores mentes do século, os maiores escritores, os maiores filósofos, os maiores cientistas estavam em Paris. E lá em Paris foi que a doutrina chegou, não é? Nessa cidade-luz, onde, naquela época, o materialismo estava dominando, né, através de filosofias materialistas, e essas filosofias materialistas induziam as pessoas ao suicídio. Se a vida não era boa, e se não existia nada após a vida, que eles pregavam isso, né, que o materialismo prega que não há nada após a morte, para que continuar sofrendo? Então, acabe com a vida. E isso vinha colocando um grande número de suicídios naquela época. Então, o Espiritismo vem para combater o materialismo, não as religiões. Jamais o Espiritismo veio para isso, entendeu? Então, se ele viesse antes, ele seria engolido pela Inquisição, e se ele viesse depois, do final do século XIX, início do século XX, ele seria barrado pela ciência. Ele não teria a oportunidade que teve, até porque no início do século XX nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. E essa Primeira Guerra Mundial arrasou a Europa. E mais ou menos 11 anos depois, 12 anos, nós tivemos a Segunda Grande Guerra. Então, ele teve que sair da Europa e vir para o Brasil, tá? Oi, sou eu, a Fran, para fazer a seguinte pergunta. A gente vê as características que o Espiritismo tem como os pontos principais de falar da existência de Deus, da imortalidade da alma, né, da reencarnação, da pluralidade dos mundos, da comunicabilidade com os espíritos e da moral espírita que o senhor muito bem salientou na sua fala anteriormente. E aí a gente pergunta, essa característica consoladora da gente ter, de se preocupar com a morte, que é uma característica muito grande do ser humano, é se preocupar com o amanhã, né? Isso nos causa uma ansiedade, um medo. O que o Espiritismo veio trazer de forma, como você colocou muito bem na história da Beth, eu me emocionei, inclusive, com a história dela, que a gente vê que quando a gente perde um filho, é uma dor tão grande que não tem tamanho, né? E a gente perceber que mesmo depois da morte, a gente é só uma passagem, como diria o apóstolo Paulo, né? A gente está seguido aqui para uma nuvem de testemunhas. Isso. Então, eu queria assim, que o senhor explicitasse as características do Espiritismo como um consolador. Por que no momento da dor, geralmente, nós recorremos a uma religiosidade? Filha e amigos, o Espiritismo ele consola no pior momento, que é a separação de um ente querido, sem falar de outras situações, como doenças terminais, como a perda do emprego, que era o arrimo da família, né? Tudo isso o Espiritismo consola. Por quê? Porque ele vem desvendar o mistério. Nós só tememos o que nós desconhecemos. No momento em que a gente passa a entender, a compreender as coisas, a gente perde o medo.
Por exemplo, o espírita, ele não tem medo da morte, porque ele sabe que a morte não existe. Ele não acredita, ele tem certeza, ele é convicto disso, porque ele estuda, ele sabe, através da filosofia, através da ciência espírita, que a morte não existe, que esses seres que se foram, eles continuam vivos e ao nosso lado, quando podem estar ao nosso lado. Então, isso acaba com o medo da morte. E outra coisa, o Espiritismo vem mostrar a morte com o seu lado verdadeiro, não aquele lado tétrico, de terror, de assombrações, de monstros, não é? De vampiros. Não. A alma, depois que deixa esse corpo, ela é muito mais feliz quando ela viveu para o bem. Aqueles que vivem para o mal, esses vão colher o que eles estão plantando. Agora, quem viveu para o bem, ao deixar esse corpo, sente uma felicidade incrível. E não precisamos morrer para chegar a esse ponto. Por exemplo, há um livro do Dr. Raymond Moody, né, lá dos Estados Unidos, um grande médico, que escreveu, né, Vida Além da Vida, em que ele constatou, através de mais de 150 pacientes no hospital que ele frequentava, que ele trabalhava, que tiveram morte aparente. O coração parou, mas o cérebro continuava, né, a toda. Então, após o regresso dessas pessoas à vida, elas estavam tidas como mortas, eles davam massagem cardíaca, né? Às vezes com aqueles instrumentos de choque, né, poderoso, e a pessoa revivia depois de 10, 15 minutos, dada como morta. E essas pessoas retornavam dizendo que tinham visto na sala de cirurgia, e alguns saíam até da sala de cirurgia e andavam pelas ruas da cidade, iam a determinados lugares, não é? E isso veio mostrar, e principalmente essas pessoas que retornavam diziam o seguinte: do outro lado, é tão maravilhoso que a gente não tem vontade de voltar. É uma sensação de leveza, de bem-estar, de felicidade, que nós não temos a vontade de retornar. Isso ocorreu com uma amiga nossa aqui, Josiane, lá do Centro Espírita Francisco de Assis, que ela confidenciou isso, ela teve uma pequena parada, com problema cardíaco, né? E ela então disse que ela não, apesar do marido e do filho, era uma sensação tão deliciosa que ela não tinha vontade de voltar. Mas disseram para ela: não, você não pode ficar aqui, o seu tempo ainda não chegou. E ela retornou. Então, o Espiritismo vem mostrar a morte não como algo doloroso, tétrico, não como algo muito feliz. E isso nos dá essa tranquilidade. Sim, a gente sabe que a gente pode partir de um momento para o outro. E a nossa preocupação é aquela de deixar as coisas preparadas, não é? Mas isso a gente pode fazer lentamente durante a vida para não sermos surpreendidos. E deixar que as pessoas que aqui ficarem vão tratar de tudo, tá? Então, o Espiritismo dá essa visão verdadeira da morte, que não é nada ruim, pelo contrário, é muito bom. E isso torna o espírita mais confiante no porvir. Menino, chega que eu arrepiei aqui, viu? Seu Alcides, gratidão por compartilhar conhecimento sobre o nosso querido Consolador Prometido. E o nosso cuscuz chegou ao fim, infelizmente, mas não fica triste não, bebê, que nós temos a nossa prece final para fechar com chave de ouro. E eu quero chamar a Bel. Bel, simbora. Vamos nós, depois de uma noite tão maravilhosa. Obrigada, Alcides. A história da Bebete nos encanta sempre. Então, todos juntos, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre querido que nos viu há 2000 anos e nos prometeu nunca mais caminharíamos sós. Então, na certeza de que temos esse amor crístico a nos conduzir, possamos nos unir nessa hora, nessas 20 horas dessa quinta-feira de feriado. E pensemos ao Mestre, elevemos nosso pensamento ao Mestre e digamos
em uma só voz. Mestre querido, nossa gratidão por estarmos reunidos em teu nome. Derrama sobre cada um dos ouvintes, cada um, seja onde se encontre, luzes de refazimento. Acolhe as nossas preces, assim como tantas mães, tantos pais, tantos filhos, tantos que se encontram sem parentes, nas ruas, esquecidos nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos. Derrama sobre todo Jesus bênçãos que acalmem, que refaçam, que essas luzes possam se expandir para corações aflitos, se expandir em nosso município, em nosso estado, e ampliando essa luz e circulando o planeta Terra. Ajuda-nos, Jesus, a conduzir esta nau junto contigo, para que não nos percamos ainda nas viciações terrenas, ainda nas más interpretações dos teus ensinamentos, que possamos remover este véu criado pelo orgulho e pelo egoísmo, e que possamos caminhar mais libertos a este reino que vieste nos mostrar há 2000 anos. A cada um que seja dado o que necessita, e que tua presença se faça única e permanente, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Galera, gratidão a todos os ouvintes que sempre estão aqui conosco. E não esqueçam, viu? Dia 9 de julho, às 19 horas, teremos o nosso arraiá lá no Centro Espírita Lar dos Humildes. Aonde? Na Avenida Cônego de Castro, número 920, na Parangaba. Galera, não haverá risca-faca, viu? Vai ter o quê? Vai ter quadrilha, comida, aquele aluá bem gostosinho, chega que a manteiga derrete. Menino, quem gosta de aluá, quem é fã de aluá, de espetinho, com meu bom pratinho de perna passada, ouvindo o calango-tango, será muito bem-vindo. Boa noite a todos, se cuidem.